Boa noite, meus queridos. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria e satisfação estar aqui mais uma vez para transmitir esta reflexão ao coração dos irmãos, transmitir essa breve palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Nós, irmãos da comunidade cristã Prodígios e Maravilhas, nós estamos aí em campanha esse final de semana. Iniciamos na sexta-feira, às 3 horas da manhã, aonde nós estamos, louvado seja Deus, intercedendo pela vida dos nossos irmãos que estão fracos na fé, por aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que estão errantes, andando aí pelo mundo. E nós estamos clamando, louvado seja Deus, também por aqueles que ainda não conhecem, por aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Estamos orando para que a graça, a misericórdia do Senhor venha alcançá-los. E nós estamos aí com este tema, o grande clamor na madrugada. Ontem nós ministramos a palavra do Senhor, ali no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós entendemos que através da palavra do Senhor, o Senhor está ouvindo o clamor da igreja. Cremos que através, ó Deus amado, das nossas orações, o Senhor, irmãos, está ouvindo as nossas orações. O Senhor está ouvindo o nosso clamor. Então nós não vamos cessar de clamar. Nós estamos vendo aí, louvado seja Deus, um mundo totalmente perdido, um mundo totalmente dado ao pecado. O mundo, louvado seja Deus, plantando coisas horríveis. E o papel da igreja é levar as boas novas. O papel da igreja é anunciar o Evangelho a estas vidas que estão perdidas. Porque a própria palavra de Deus nos declara que o mundo ele jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, irmãos, é porque o mundo está vivendo a própria concupiscência do pecado. O mundo está vivendo a consequência do mundo. E qual é a consequência de se viver no mundo? É uma consequência de desastre, é uma consequência, louvado seja Deus, de avareza, é uma consequência de perdas, é uma consequência de ganância pelo poder, é uma consequência, louvado seja o nome do Senhor, desastrosa. Então nós percebemos que o mundo está vivendo uma total situação caótica. Por quê? Porque o mundo está vivendo o que o próprio inimigo está ditando, o que o inimigo está conduzindo. E o que o inimigo está conduzindo, nós entendemos pela palavra de Deus que ele está conduzindo as pessoas à destruição. Então nós, como igreja, o papel da igreja é levar as boas novas às pessoas que estão vivendo a destruição. Então, o meu Deus, o nosso Deus, ele quer me usar, ele quer te usar. Para quê? Para transmitir o Evangelho da graça, o Evangelho, louvado seja Deus, sacrificial, o Evangelho de derramamento de sangue, o Evangelho, louvado seja Deus, onde Cristo, naquela cruz do Calvário, levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a maldição que estava sobre as nossas vidas. Jesus levou naquela cruz do Calvário. E nós que outrora, louvado seja Deus, éramos errantes, fomos alcançados por esta graça. Nós que outrora éramos criaturas de Deus, nós passamos agora a ser chamados de filhos de Deus. Nós passamos agora a viver a luz. Nós passamos agora a viver as misericórdias do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui na face desta terra. Mas em breve, meus queridos, a esperança que nos move, a esperança que está em nosso coração, é que em breve nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém. E para isso nós devemos a cada dia, não é nem se preparar, a cada dia nós já devemos estar preparados para ao encontro do Senhor. Nós devemos estar preparados com os nossos ouvidos atentos ao toque da trombeta,
ao ouvir o Senhor a nos chamar. Então é por isso que a igreja vem pregando a palavra. É por isso que a igreja ela vem pregando, louvado seja Deus, o evangelho verdadeiro, o evangelho de renúncia, o evangelho, louvado seja Deus, que tem a proposta de que se o homem quer verdadeiramente seguir a Deus, ele precisa negar-se a si mesmo, negar a sua vida, negar uma vida de pecado, negar uma vida, louvado seja Deus, de desilusões e passar a viver a vida de Deus, passar a viver uma vida em obediência à palavra do Senhor. E esta é a proposta do evangelho. E nesta noite, meus queridos, eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos aqui no Salmo 107. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir, de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva, aonde nós vamos ver algumas classes de pessoas que erraram, que viveram, louvado seja Deus, uma vida dissoluta, uma vida, louvado seja Deus, enclausurada no pecado, mas que quando começaram a clamar a Deus, o Senhor ouviu o seu clamor e mudou a condição destas pessoas. A proposta desta campanha é que nós estivéssemos intercedendo por aqueles que estão no pecado, por aqueles que estão afastados, e a consequência do nosso clamor são as respostas da parte de Deus. Então prepara o teu coração, porque tu vai ter resposta da parte de Deus. Mas que isso, pastor? É que a Bíblia nos atesta, meus queridos irmãos, que se nós clamarmos, louvado seja Deus, a Deus, o Senhor, Ele vai nos ouvir. Se nós clamarmos ao Deus em sinceridade e em arrependimento, com uma vida pautada na palavra de Deus, o Senhor, Ele vai nos ouvir e vai manifestar a glória dele sobre as nossas vidas. Você crê? Eu creio. Se nós cremos, então nós teremos resposta da parte de Deus. O Salmo 107, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel às nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, e clamamos neste momento: fala conosco, fala, Senhor amado, ao coração da tua igreja, para que possamos, ó Deus amado, entender qual é a tua mensagem para as nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o salmista, aqui no início do capítulo 107, ele começa a dizer assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos amados, por que Jesus, o nosso Deus, Ele é bom? Porque a sua mão até aqui tem nos sustentado. Nós vamos encontrar no decorrer da história, louvado seja Deus, dos Hebreus, nós vamos encontrar a mão do Senhor sempre próximo do seu povo. Nós vamos encontrar a mão do Senhor sempre apta a operar no meio do seu povo. Nós vamos encontrar o Senhor, louvado seja Deus, exaltando o injustiçado. Nós vamos encontrar Deus fazendo promessas na vida do ser humano, e o homem muitas das vezes sem entender a dimensão, sem entender, louvado seja Deus, a intensidade desta promessa, passa até inicialmente a viver, mas depois que ele se encaixa nesse projeto da promessa de Deus, ele começa a experimentar a grandiosidade do poder de Deus, começa a viver de fato a grandiosidade da manifestação da glória de Deus. E aí o homem passa a ser guiado pelos passos do Senhor, o homem passa a ser guiado pela direção do Senhor. Então esta mão, esta graça, essa misericórdia do Senhor, que sempre esteve ao encontro do homem, mas muitas das vezes o homem não valorizou isso.
Muitas das vezes o homem, louvado seja Deus, quis afastar-se de Deus. O homem quis viver uma vida com preenchimento do seu próprio ego. O homem passou a querer viver conforme as suas próprias decisões. O homem passou a viver aquilo que o seu coração estava ditando para ele viver. O homem passou, louvado seja Deus, a querer conquistar com o seu próprio braço. E quando isso passou a acontecer, o homem passou a cair. O homem passou a viver uma vida afastada de Deus. O homem passou a viver uma vida, louvado seja Deus, em consequência dos seus próprios atos, dos seus próprios pecados. E aí manifestou-se Jesus, que morreu naquela cruz do Calvário, e que o seu sangue resgatou, o seu sangue nos reconciliou com Deus. Por quê? Porque o pecado nos afastou de Deus. O sangue de Jesus nos reconciliou com esse Deus. Por isso que nós podemos dizer que o Senhor, Ele é bom, porque o Senhor, Ele tem nos sustentado. O Senhor é o ânimo das nossas vidas. O Senhor é o amparo das nossas vidas. Ele é o nosso consolador, aleluia. O nosso Deus, Ele é o nosso sustentador. O nosso Deus, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos socorrido. O nosso Deus tem sido, louvado seja Deus, verdadeiramente, irmãos, a potente mão que tem nos guiado nesse caminho errante, este caminho vacilante, este caminho dado ao pecado, à concupiscência do pecado, às obras da carne, que todos os dias batem em nossa porta. Mas nós, louvado seja Deus, assentamos em nosso coração viver o que Deus tem para as nossas vidas. Nós, em nossos corações, assentamos a verdade e passamos a viver a verdade. E aqui nós vamos perceber algumas situações, algumas divisões deste salmo, que vai falar uma palavra aos nossos corações. O versículo 4 vai dizer assim: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em quem habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Nós vamos enxergar aqui, irmãos, uma primeira classe de pessoas que por algum momento da sua vida viveram errantes, viveram ali, louvado seja Deus, em um caminho sem rumo, viveram ali, louvado seja Deus, um deserto, viveram ali uma vida pecaminosa, viveram, louvado seja Deus, uma vida sem viver o que Deus tinha para eles viverem. E aí nós começamos a analisar, a igreja, nós estamos clamando pelo mundo. O mundo está vivendo esta vida aí de desilusão, está vivendo aí uma vida, louvado seja Deus, perversa, está vivendo aí uma vida errante, louvado seja o nome do Senhor, está vivendo aí uma vida regrada, louvado seja Deus, uma vida direcionada pelo pecado. E lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos enxergar a ira de Deus se manifestando na vida destas pessoas, na vida dessas pessoas que estavam errantes, sem senso de direção, sendo direcionadas ali pelo próprio pecado. Mas aí, meus queridos irmãos, nós vamos enxergar o versículo 5, o que uma vida de pecado ela vai gerar. Vai gerar uma vida, louvado seja Deus, que diz assim, olha, famintos e sedentos, desfalecia neles a sua alma. Ou seja, uma vida de pecado, irmãos, louvado seja Deus, vai deixar uma vida seca, vai deixar uma vida improdutiva. Uma vida de pecado não vai deixar o homem gerar, louvado seja Deus, mas uma vida de pecado vai gerar um desfalecimento da alma. A pessoa, louvado seja Deus, ela vai viver sem perspectiva, sem esperança da parte de Deus. E nós vamos enxergar o Senhor falando conosco lá em 1 Coríntios, que nos diz bem assim, olha, maldito é o homem que espera Cristo, infeliz é o homem que espera Cristo apenas para esta vida, porque ele é considerado um dos mais miseráveis. Ou seja, aqueles que vivem uma vida errante, sem direção, louvado seja o nome do Senhor, pelos desertos e aflições da vida, passam a viver famintos e sedentos, e a sua alma a cada dia
vai se desfalecendo. É como se estivesse vivendo um abismo puxando outro abismo. E essas pessoas passam, louvado seja Deus, a não contemplar a glória de Deus. Até reconhecem, até dizem, até pensam que existe um Deus poderoso, mas não conseguem glorificar, como diz lá em Romanos, a partir do versículo 18, e não conseguem glorificar a Deus como Deus. Eu quero dizer algo para os irmãos: Deus, Ele é Deus nas nossas vidas. O Senhor, Ele é Deus que nos conduz. O Senhor é Deus que tem o controle das nossas vidas na mão dEle. E se nós estamos clamando por essas pessoas que estavam errantes, pelos nossos irmãos, que é o primeiro propósito da nossa campanha, esses irmãos que estavam afastados, que estão desfalecidos, que estão sem fé, que estão, louvado seja Deus, desviados do caminho do Senhor, se eles reconhecerem que o clamor pode mudar a vida deles, nós estamos reconhecendo que o clamor a Deus, essa intercessão, nós iremos alcançá-los pelo poder do Senhor. E olha o que diz aqui o versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas, o quê? Tribulações, meus queridos irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo: eles estavam andando estavam vivendo em uma vida errante, em uma vida pecaminosa, em uma vida, louvado seja Deus, faminta, em uma vida sedenta, em uma vida com a alma desfalecida. Mas chegou um determinado momento que na angústia deles, eles começaram a clamar ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós passamos a entender que se nós clamarmos ao Senhor, se aqueles que estão desviados ou o mundo passar a clamar ao Senhor, vai gerar uma consequência sobre as vidas deles. Então é por isso que nós entramos nessa campanha. Nós entendemos, porque se há clamor, haverá resposta de Deus. Aleluia. Se há clamor, haverá, louvado seja Deus, a manifestação do Senhor. Se há clamor, haverá, louvado seja Deus, o brado de Deus. Presta atenção, o Senhor vai bradar, o Senhor vai responder a oração que está sendo feita nesta madrugada, assim diz o Senhor. O Senhor vai alcançar estas vidas que estão sedentas, andando errantes, louvado seja Deus, no mundo, com a alma desfalecida, sem direção, sem perspectiva, sem alegria, com tristeza no coração, sendo dado ao pecado, porque um abismo está puxando ele, um abismo, outro abismo vai puxando, estão errantes por estes caminhos. Mas se eles clamarem, louvado seja Deus. E como que eles vão clamar? Através da igreja intercedendo por eles, para que esta barreira seja quebrada e eles venham viver a plenitude do evangelho, igreja. O intuito desta campanha é que o Senhor venha alcançá-los. O intuito desta campanha é para que eles venham reconhecer que Deus é Deus, que Deus é quem guarda o homem, que Deus é quem livra o homem, que Deus é que acode o homem em seu momento de angústia. Então nós, como igreja, estamos intercedendo para quê? Para que eles venham reconhecer que eles também precisam de Deus, assim como nós outrora fomos alcançados. É por isso que nós estamos aqui clamando a Deus. É por isso que nós estamos aqui intercedendo pelo Senhor. Então, irmãos, nesse versículo, capítulo 107, e o versículo 6 que diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Deus quer livrar aquele que está lá no mundo, nosso irmão que está fraco. Deus quer livrá-los daquelas tribulações. E isso, louvado seja Deus, esse livramento, a consequência do livramento é porque houve uma causa do clamor. Então clamor gera livramento. A consequência, louvado seja Deus, do clamor vai gerar, louvado seja Deus, livramento das tribulações, meus queridos. Então nós cremos nesta palavra, louvado seja Deus, que o clamor produz libertação.
Assenta isso no teu coração nesta noite, que o clamor, ele produz libertação. Senhor, eu estou clamando pelo meu primo que é um adúltero, eu estou clamando, louvado seja Deus, por um tio meu, pelo meu vizinho que está traindo a esposa, pelo meu vizinho, louvado seja Deus, que está ali gerando discórdia, plantando discórdia. O clamor vai libertar ele, aleluia. O clamor vai alcançá-lo. O clamor vai produzir, olha, igreja, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, que o clamor, ele vai produzir um ambiente saudável para que haja reconhecimento que ele precisa de Deus, aleluia. E a mesma palavra que eu quero declarar sobre a tua vida, enquanto tu está clamando pelo necessitado, Deus está trabalhando na tua casa. Enquanto tu está clamando por aquele que está perdido pelo mundo, para que encontre Jesus, o Senhor está produzindo na tua casa libertação, o Senhor está produzindo na tua casa livramento. Então é uma consequência de clamar. Se eu clamar, o Senhor vai me ouvir, vai trabalhar ao meu favor. Então não cesse de clamar, porque o nosso Deus, o meu Deus, ele é contigo. Aqui, louvado seja Deus, em Salmos 40, eu quero te convidar a ler comigo. Olha o que diz a Bíblia aqui em Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os seus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha a resposta do clamor. E me pôs nos lábios um cântico novo. O nosso clamor vai gerar uma esperança na vida daquele que está em tribulação, errante no deserto, sem direção. E diz mais: louvado seja Deus, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão. Irmãos, o nosso clamor vai fazer aquele temer. O nosso clamor vai fazer com que aquele que vive errante temer ao Senhor e confiar no Senhor. Aleluia. Então esse é o nosso objetivo, irmãos. No fundo do poço, esse salmista, Davi, no fundo do poço, tinha todas as limitações. O mundo tem todas as limitações. O nosso irmão que está desviado e desfalecido tem todas as limitações. Mas em meio a essas limitações, ele tem um recurso. E qual é o recurso? É o recurso do clamor. Qual é o recurso? Louvado seja Deus. É o recurso que, se ele clamar, Deus vai ouvir a oração dele e vai mudar o cativeiro. A resposta também está aqui em Salmo 107. Porque olha o que nós lemos: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Então aquele que estava no deserto sem direção, clamaram ao Senhor, o Senhor deu direção a eles, louvado seja Deus. Aqueles que estavam no deserto sem poder reclinar a sua cabeça, sem poder ter um descanso na sua alma, uma paz na sua alma, porque a Bíblia diz aqui no versículo 5, que a sua alma era vivendo uma situação desfalecida. O Senhor está dizendo assim: olha, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Aí o versículo 7 tem: se eles clamaram, então o clamor teve uma consequência. Então conduziu-os pelo caminho direito, ou seja, Deus deu uma direção. Houve pecado, houve, louvado seja Deus, vida sem, louvado seja Deus, regras na palavra de Deus. Houve consequências desastrosas, tribulações e lutas. Eles começaram a clamar a Deus, aleluia. E quando eles começaram a clamar a Deus, Deus respondeu e deu direção, aleluia. Conduziu-os pelo caminho direito para que fosse a cidade em que lhe habitassem. Aí o versículo 8 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, meus queridos. Então nós entendemos, louvado seja Deus, que uma situação de pecado,
vai gerar ações desastrosas. O homem será dado aquele abismo, vai viver sem direção, sem rumo. E quantas pessoas nós conhecemos que estão vivendo assim, sem direção, sem rumo da parte de Deus? Estão vivendo ali oprimidas, estão ali vivendo uma vida de total fracasso, sendo oprimidas pelo adversário. E muitas das vezes eles não têm condições de clamar. Mas a igreja entendeu isso. Então a igreja está clamando para que ele venha ser despertado a clamar. Porque se ele clamar, Deus vai ouvir, vai endireitar as suas veredas. Deus vai endireitar os seus caminhos. Então a primeira classe de pessoas que nós estamos vendo aqui no capítulo 107 de Salmos, é que pessoas que viviam errantes, com a alma desfalecida, começaram a clamar ao Senhor. Deus ouviu o seu clamor e deu direção para que eles pudessem habitar no esconderijo do Senhor. Então a primeira classe de pessoas são essas, que se houver arrependimento, se houver clamor, terá resposta. Aleluia.